Bom dia, estamos começando o nosso terceiro seminário do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CEMADEM. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é a terceira edição já do seminário, nós tivemos o primeiro seminário em conjunto com o INPE, depois, ano passado, já fizemos de forma remota por causa da pandemia, esse ano, novamente, tivemos que fazer de forma remota, e vai funcionar de forma muito parecida com a maneira que funcionou no ano passado. Para quem acompanhou, nós temos 10 alunos, cada aluno tem 10 minutos para fazer 11 a sua alunos, Lu. apresentação, mais algum tempo para as perguntas, e nós temos também algumas apresentações convidadas. No ano passado, nosso convidado foi o professor Dr. Giovanni Dolife, a apresentação dele está no YouTube do programa, e esse ano a pesquisadora convidada para fazer a apresentação é a doutora Roxane Caram, do CEMADEM, que também orienta pelo PIBIC. Então, dou as boas-vindas para a Roxane, agradeço imensamente desde já, porque esse ano foi a Roxane que organizou todo o seminário, então, muito obrigada pelo esforço todo, Roxane, e já passo a palavra para você. Bom dia, eu agradeço novamente a presença, o convite. Eu fui um pouco audaciosa no meu tema aqui, vocês podem ver no título, que eu vou apresentar duas coisas distintas, mas que se convergem. Então, eu achei importante mostrar para vocês, até para despertar a curiosidade dos alunos, quem sabe a trabalhos futuros. Então, eu vou falar um pouco sobre a rede hidrológica do CEMADEM, que é algo que está sendo implantado ainda. E em relação à pesquisa, a aplicação do modelo hidrológico distribuído, que é o MHD, em bacias hidrográficas do Brasil, e a previsão meteorológica por conjunto para alerta de cheias, isso em conjunto. Vamos lá. Bom, falando um pouco das PCDs, no CEMADEM foi implantado dois projetos, sendo o projeto 1 o modelo Campbell e o modelo Vaisala. O projeto 1 foi concluído, o projeto 2 ainda está em andamento, a gente teve problemas com o contrato, mas está em andamento. Mas ambas as PCDs hidrológicas, elas têm características similares, apesar de terem modelos diferentes. Aí é só mostrando uma fotinha para vocês, quem não conhece, para ter noção. Todas elas são instaladas em pontes ou em pias, mas assim, 99% delas foram instaladas em pontes. Acho que em pia, eu só lembro de um ou dois, de toda a rede. Aqui, falando um pouco da PCD, ela contém alguns sensores, seja ele o pluviômetro, que é o pluviômetro de báscula, o sensor de radar, que mede o nível do rio. Ela tem uma característica diferente, que ela possui uma câmera que faz registros de fotos de tempos em tempos, e tem um painel solar. Então, aqui é a foto de como que ela fica posicionada no rio. Aqui mostrando um modelo dela instalado em uma ponte, o posicionamento dela na ponte, e eu vou mostrar para vocês uma foto da câmera, como que fica a visibilidade da foto. Então, assim, em um momento que estiver ocorrendo cheia, é um bom registro, porque ela pode, quando está ocorrendo uma chuva muito forte, ela pode aumentar o número de registro dela, pode fazer, ou ela faz foto, sei lá, diariamente, ou faz foto horária, né? Aqui mostrando como que está disposta a rede do CEMADEM no Brasil inteiro. Esses pontinhos em azul, não sei se vocês conseguem ver, são as PCDs que já foram instaladas. Em cinza é que está aguardando a instalação. Talvez esse mapa não esteja assim atualizado, mas está próximo disso. Nas regiões Sudeste e Nordeste ainda faltam instalar PCDs. E aqui mostrando foto de algumas para vocês. Reparem que aquela foto ali acima, a PCD ela tem um sistema de grade, que isso aí foi o próprio estado que quis fazer essas grades de proteção. Bom, para acessar esses dados da rede hidrológica, é possível acessar o site do CEMADEM e acessar o mapa interativo. Lá você consegue não só dados da rede hidrológica, como também dos pluviômetros automáticos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, muito bem.
Sim. Ah, ok, é porque eu escutei umas vozes aí. Ok, obrigada. Bom, e aí o mapa interativo, quem quiser acessar, basta clicar lá. Bom, aqui é só uma visualização de como que você, quando você clica lá no mapa interativo, como é que está disposta as PCDs. O que está em verde é porque está ativo, o que está em cinza é porque está inativa, aguardando a manutenção. E aqui uma visualização de como que o dado você visualiza. Você tem o dado do pluviômetro, né, o gráfico acima, e o gráfico do nível do rio. Essa PCD ela só mede nível do rio. Aliás, toda PCD hidrológica, ela só consegue medir nível do rio. A vazão, que a gente está acostumado mais a trabalhar com dados de vazão, ela precisa ser calculada com base na curva-chave. Mas as estações do CEMADEM ainda não possuem esse processo de produzir a curva-chave para poder obter vazão. No momento, nós só temos os dados de nível. Então, assim, a gente não consegue utilizar esses dados ainda das PCDs do CEMADEM para fazer a modelagem hidrológica, mas a gente espera que no futuro a gente adquira. E aí, ao lado, as fotos da câmera, esse exemplo aí é de Campos do Jordão, aqui em São Paulo. Bom, falando um pouco agora, mudando um pouco de assunto, falando um pouco da modelagem hidrológica. Nosso grupo de hidrologia, a gente aplica o modelo hidrológico, o MHD, em várias bacias do Brasil. Inicialmente, a gente começou aplicando uma bacia ali, outra cá, e mais focando em bacias da região sudeste. Atualmente, vocês vão ver nas próximas slides, que a gente ampliou essas bacias e hoje está aplicando em muitas bacias na região. Bom, um modelo, falando um pouco dele, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só citando assim, ele é dividido em 4 módulos, que ele faz o balanço de água no solo, calcula evapotranspiração, escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo em cada célula, e escoamento na rede de drenagem. Aí só uma foto ilustrativa de como que é o processo. Bom, ele utiliza 3 camadas de solo, sendo a camada superior o fluxo subsuperficial, a segunda camada é o reservatório de água da vegetação, ela só permite o fluxo vertical, e é importante frisar que, às vezes, em solos rasos, essa camada pode não existir. Isso a gente percebe quando a gente está fazendo a calibração, porque a gente calibra o valor, o tamanho da camada de solo, e a camada inferior que controla o fluxo de base. Bom, para calcular a evaporação, a gente usa o método Penaumontief. Vocês vão perceber que a gente utiliza várias variáveis meteorológicas, então a gente usa o método Penaumontief. Aqui uma figura bem ilustrativa e bem bacana, que mostra como que é feita essa implementação, quais dados que são necessários. Então, assim, os dados de entrada são dados meteorológicos, que é o quê? Dados de precipitação, e os dados para calcular a evaporação, como eu falei, que a gente usa o método Penaumontief. E dados físicos, que a gente utiliza modelo numérico do terreno, mapa de uso cobertura, mapa de solos, para gerar rede de drenagem. E aí são vários processos que são feitos para poder implementar, e aí após essa implementação do modelo, que é a parte que demanda maior tempo, a gente entra com a parte de calibração, não que o tempo não seja longo também, mas a implementação tem que ser bem certinha. E aí a gente só utiliza os dados hidrológicos nessa fase de calibração. Por quê? Porque a gente usa os dados para tentar chegar, a gente compara a vazão observada, que é dos dados, que é das estações fluviométricas, com os dados que são simulados, com a vazão simulada, para poder fazer a calibração. A gente geralmente divide no processo de calibração e verificação, para verificar se o modelo está correto. E a gente costuma fazer isso por um período histórico. Aqui eu quero mostrar para vocês a evolução desse projeto de aplicação desse modelo em bacias. A gente, primeiramente, aplicou em bacias da região sudeste e uma na região norte, que é na bacia do Tocantins. E aí mostra as bacias que a gente implementou o modelo, os municípios monitorados que estão dentro dessa bacia e o número de PCDs hidrológicas do CEMADEM que existem nessas bacias. Só um quantitativo, assim, só mostrando aqui uma foto em azul aqui, as PCDs que na fase 1, aí depois a gente evoluiu para uma fase 2, aumentou esse número, que é esse rosinha aí,
foi aumentando. Aí, atualmente, atualmente a gente está em duas fases. Está nessa fase 3, que é esse laranja, que é na bacia do Rio Grande, e também a fase 4, que é a bacia do Rio São Francisco, só que ambas as fases estão em andamento. E futuramente a gente pretende ampliar essa aplicação em bacias que a gente chama de fase 5, que essa fase 5 ainda pode ser dividida, mas a fase 5 almeja esse que está marcado em rosa, para atingir mais municípios. Aqui mostrando um resumo, né, da fase 1, o número de municípios monitorados. Percebam que, atualmente, a ideia é chegar a quase 50% dos municípios monitorados, se a gente conseguir aplicar em todas essas bacias. Esse modelo ele está na resolução, em quase todas as bacias, na resolução de 5 quilômetros, exceto a bacia do Tocantins, que é uma bacia maior, também não possui tantos municípios monitorados, a 25 quilômetros. Aí esse modelo, antigamente, o que a gente fazia? A gente rodava, para cada modelo, fazia uma rodada de modelo. E agora o modelo foi projetado para rodar todas as bacias simultaneamente. Eu mostrei para vocês todas as fotos, porque às vezes alguém pode se interessar por alguma bacia específica que esteja escrita aqui, depois eu posso disponibilizar a apresentação, e aí eu fico aberta se alguém precisar de alguma informação. Aí em azul tá marcado aí onde tem PCD hidrológica instalada. Bom, aqui mostrando um exemplo de como é gerada a rede de drenagem, né? Esse aqui é um exemplo da bacia do Rio Sapucaí. Aqui a gente mostra como que a gente gera os blocos de cada célula. A gente tem que fazer uma combinação do mapa de solos com o mapa de uso e cobertura. Para aquela região toda, se eu não me engano, a gente está usando o mapa do Map Bioma. Esse aqui é só um exemplo da bacia do PCJ. E para o mapa de solo, a gente tem trabalhado com outra metodologia que a gente está utilizando o REND. O REND, ele é obtido com base no modelo numérico de terreno. Mas isso aí vale uma outra apresentação para poder falar do REND. Mas tem sido bastante promissor usar o REND em todas as bacias. Então, a gente faz a combinação de ambos. Bom, para calibrar o modelo hidrológico, tradicionalmente, a gente calibra o modelo usando a chuva interpolada de pluviômetros. A grande maioria desses pluviômetros são convencionais. Só que isso cria dificuldade, pois a chuva interpolada a partir desses pluviômetros em tempo real é sujeita a grandes incertezas, afetando as condições iniciais do modelo hidrológico. Aqui mostrando um exemplo para vocês da rede da ANA, dos pluviômetros, que antigamente a gente só utilizava dados de pluviômetros, né, como essa rede da ANA, essa aqui é um exemplo da bacia do Rio Doce, até que ela abrange a bacia toda. E a gente fez um comparativo aqui, fez uma foto comparando com a rede do Semadem. Percebam que a rede do Semadem, se a gente fosse usar só ela, não atenderia para poder fazer a aplicação nessa bacia. Então, a gente conta com outras redes que são disponíveis. E aí, para facilitar, a gente começou a usar os dados do produto médico, que é produzido no CPTEC, que é precipitação por satélite com dados observados. E a gente percebeu que a gente teve melhoria usando esse dado. Teve bastante melhoria na utilização do modelo. Aqui um exemplo de como que a gente analisa a calibração e verifica como é que está essa implementação. A gente observa os hidrogramas, que é a vazão observada e a vazão simulada, além das estatísticas. Então, a gente faz essas comparações para ver se os ajustes estão ok. Isso aqui é um exemplo da bacia do PCJ. Bom, aí, além de implementar o modelo, a gente partiu para uma segunda etapa, que é fazer a previsão a previsão hidrológica, baseado na previsão meteorológica. Então, o desenvolvimento da previsão hidrológica de cheia por conjunto no Brasil e aplicações potenciais em sistemas operacionais de alerta. A previsão hidrológica de cheia extrema é objeto de constante estudo, visto que esses eventos estão associados à maioria dos desastres naturais. A previsão hidrológica tradicional, ela se baseava ou se baseia ainda, né, no uso de informação a montante para jusante. Só que em bacias, a maioria das bacias que a gente
precisa monitoração, bacias de tempo de resposta rápido, essa informação não... dificilmente você consegue fazer isso, em bacias com a resposta é muito rápida. Às vezes o tempo de resposta é horas ou minutos, entendeu? Então, visando uma maior antecedência e alcance da previsão hidrológica, campos de precipitação são gerados por modelos numéricos de previsão e tem sido utilizado como dado de entrada no modelo hidrológico. Aqui, em relação às incertezas, a previsão numérica ela apresenta diversas incertezas associadas ao caráter não linear da atmosfera. Uma forma de quantificar essa incerteza é através da previsão meteorológica por conjunto. Então, os membros da previsão meteorológica por conjunto, quando eles fornecidos ao modelo hidrológico, eles geram um conjunto de previsões hidrológicas para poder associar a incerteza à previsão de chuva. Aqui uma figurinha que eu acho que ilustra bem. Então, para implementar um modelo, a gente utiliza os dados, na condição inicial, os dados meteorológicos, dados históricos, né? A gente primeiro calibra para o passado, a gente ajusta esse passado fazendo a calibração, usando os dados hidrológicos, e aí a gente utiliza as previsões do tempo, né, a previsão meteorológica por conjunto, para gerar previsões hidrológicas, como mostra essa figura. E aí você vai gerar diversos cenários para alerta de cheia. Bom, essa figura resume bem o que a gente pretende fazer, né? E é uma intenção do nosso grupo colocar esse modelo operacionalmente para o acesso, para os operadores do CEMADEM terem acesso a essa previsão e poder ser útil, né, na previsão de desastres. Então, qual é o desafio? O potencial para melhorar a antecedência da previsão, precisa melhor ser estudado o custo-benefício de aumento da resolução e aumento do número de membros do conjunto. Então, tem que avaliar o custo computacional disso. As redes hidrológicas, é importante que elas sejam automatizadas, porque a maioria dos dados hidrológicos que a gente utiliza são dados de estações convencionais. Então, às vezes eles demorarem para liberar esses dados, demora às vezes 6 meses. Então, seria importante ter essa rede automatizada para a gente poder atualizar sempre o modelo, entendeu? E necessidade de transmitir informação probabilística aos tomadores de decisão, seja os operadores do CEMADEM ou pessoas que vão estar utilizando essa ferramenta nos seus municípios. Isso são os grandes desafios, né? Eu não quis apresentar aqui, mas a gente está pensando ainda como vão ser as interfaces de sair desse modelo, para que facilita a visualização. Bom, eu só quis dar um panorama geral do que a gente faz, espero não ter falado muito e estou aberta aí a perguntas, tá bem? Obrigada. Obrigada, Roxane. Nós temos alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Roxane, as perguntas podem ser feitas pelo bate-papo, para quem assiste pelo YouTube, ou quem está na sala de transmissão do Zoom pode abrir o áudio e perguntar diretamente também. Alguém tem alguma pergunta para a Roxane? Lembrando que a apresentação da Roxane é a apresentação convidada dessa edição do seminário. No ano passado, nós tivemos a apresentação do Giovanni Dolischi, que era da área de meteorologia. Esse ano, a apresentação da Roxane, que é da área de hidrologia. E, aos poucos, nós vamos cobrindo as diferentes áreas de trabalho do CEMADEM, para que os alunos tenham esse contato, visto que é um programa multidisciplinar, então, para ter contato com os diferentes temas de estudo que podem ser abordados. Leonardo? Oi. Isso. Oi, Roxane. Parabéns pela apresentação, super legal. Obrigada. Deixa eu te perguntar, você falou sobre o uso de dados de pluviômetros interpolados e do MERGE. Vocês usam também radar? Eu conheço o trabalho do Luiz, né, como uma dissertação, mas como modelo e usando no CEMADEM, foi aplicado? Eu acho que a Roxane travou. Acho que teve algum problema com a internet, com a conexão da Roxane.
A Roxane volta a comentar sobre isso daqui a pouco, então, e eu vou dar Agora estou prosseguimento. escutando, desculpa, travou. Você conseguiu ouvir a pergunta do Leonardo? A pergunta eu ouvi e eu respondi. Ele escutou? Não. Ah, tá. Eu respondi que a gente não está utilizando dados de radar. Antigamente, a gente usava só dados de pluviômetros. Atualmente, a gente tem utilizado os dados do MERG, que são fornecidos pelo CPTEC. Ok? Obrigada, Roxane. Agora sim, conseguimos ouvir a sua resposta. Obrigado. E eu vou passar, então, para a primeira aluna que vai fazer a apresentação agora na parte da manhã, que é Alexia Luz. Bom dia, Alexia. Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, seja bem-vinda. Obrigada. Você vai ter 10 minutos para fazer a sua apresentação, depois mais um tempo para perguntas. Então, eu já passo diretamente para você. Você sabe como compartilhar a apresentação? Eu consigo sim, eu vou compartilhar aqui e aí vocês me confirmam. Tá bem, então passo a palavra para você. Obrigada. Tá dando para ver certinho? Sim. Então, eu vou começar aqui. Bom dia a todos, agradeço pelo convite. Meu nome é Alexia Luz, sou estudante de Engenharia Ambiental aqui no ICP Unesp São José, e meu projeto de PIBIC possui o título de Práticas em Educação e Redução de Risco de Desastres, Desafios e Oportunidades na Abordagem das Mudanças Climáticas em Sala de Aula. Bom, esse trabalho, esse projeto tem por objetivo discutir, desenvolver e aplicar uma sequência didática com esse tema, e o projeto foi desenvolvido sob a orientação da Carla Panzeri, Marisa Pulice e Patrícia Mi. Dando uma introdução, as mudanças climáticas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. E dessa forma, buscamos entender como essa temática é abordada em sala de aula, visto que é um conteúdo que necessita ser bem contextualizado e atualizado. Então, esse trabalho busca contribuir com uma sequência de práticas educativas que auxiliem os professores a trabalhar com o tema no contexto da redução de risco de desastre. Foi pensado, então, essa estrutura para o projeto, contando com os objetivos, a metodologia através da pesquisação, em que foi realizada a identificação dos métodos utilizados nas campanhas Aprender para Prevenir anteriores, de 2016 a 2019, que mencionaram, somente as que mencionaram mudanças climáticas, para a gente ter uma base do que funciona. E em conjunto também com o conhecimento e a experiência dos professores compartilhados por meio das reuniões online que propomos. Aí também teríamos os resultados obtidos, que seriam a caracterização das práticas e a aplicação dessa sequência, e por fim a verificação da experiência e também as considerações finais. Aí, com um enfoque maior na metodologia, inicialmente nós fizemos a fundamentação teórica com base nesses conceitos apresentados, e após isso foi realizado o estudo das iniciativas, das 35 iniciativas da campanha, levando em consideração alguns critérios que foram, se eles discutiam o contexto local, se tinha a capacidade de sensibilizar em relação ao tema, e se levou em consideração o conhecimento prévio dos alunos, além também de verificar se gerava ou não curiosidade. Então, a gente percebeu que as rodas de conversa e os trabalhos de campo foram os mais presentes dentre os trabalhos inscritos e analisados. E aí, quanto à elaboração dessa sequência, essa foi a parte essencial e importante da pesquisa, devido à construção coletiva que a gente conseguiu, com a colaboração mútua entre os professores e o nosso projeto. Esses professores que estavam enfrentando, estão ainda uma situação nova de dar aula no meio de uma pandemia, com diversos desafios, e se dispuseram a compartilhar o que estava dando certo,
as formas de ensino, as ferramentas novas que estavam testando com a gente. Então, essa construção e o interesse deles foi fundamental para o produto final da sequência. Nós também contamos com a vivência da sequência em sala de aula por meio do ensino à distância, na maioria dos casos, e em alguns foi feito de forma híbrida, né? E que, conforme o cronograma pensado para o projeto, foi aplicado no mês de junho. Essa relação colaborativa com os professores se iniciou a partir do convite para a participação do projeto e também nas primeiras reuniões quinzenais que a gente propôs, foram discutidos os principais pontos positivos e negativos de se trabalhar com o tema. E dando um panorama rápido sobre as escolas, elas são todas estaduais, 2 de São José dos Campos e uma da região litorânea de Caraguatatuba, e a última localizada no município de Itaquaritinga. E como resultados, obtemos os principais temas e ideias iniciais de atividades, sendo destacados pelos professores a importância de se mencionar a ação antrópica, a importância de que os estudantes visualizassem virtualmente uma área de risco da sua região, caso tivesse, e também abordar os movimentos de massa. Além disso, houve sugestões de ferramentas online, contribuição de ideias, e também destaco o engajamento e a troca de experiências entre os próprios professores, né, o que acabou não somente ajudando com informações para a pesquisa, mas também os motivou a pensar em aulas, nas suas aulas, e adaptá-las para enfrentar a baixa participação dos estudantes. Então, concluiu-se que o uso de jogos e ferramentas online, ou como, por exemplo, a produção de vídeos explicativos, seriam importantíssimos de se conter nessa sequência. Quanto aos desafios comentados pelos professores também, foram as dificuldades quanto aos recursos, a dificuldade de instigar os alunos, deixando a participação cada vez mais livre. Eles perceberam que, com a pandemia e por meio das aulas online, a adesão diminuiu. Também a outra dificuldade era o acesso de internet de qualidade, que acabou limitando, né, as possíveis atividades de serem aplicadas. E, além disso, houve um relato bem importante de que o tempo disponível para as aulas por videochamada foi reduzido para 30 minutos, assim como a carga semanal de aulas. Então, com essas informações em mente, propomos essa sequência, pensando em 4 aulas diferentes, de forma adaptável, levando em consideração as diferentes realidades das escolas. E essas aulas foram compostas pela sondagem inicial, sugestão de aulas abordando os desastres socioambientais. A terceira aula seria mais focada nas mudanças climáticas e, por fim, uma dinâmica com jogos, uma dinâmica para revisão usando mapas mentais e jogos. As ferramentas mais utilizadas na sequência foram o Google Formulário, que foi uma adaptação compartilhada por uma professora com a pesquisa, pois com a menor disponibilidade de tempo, os estudantes poderiam realizar essas atividades de forma assíncrona, além de outros sites e aplicativos para as demais atividades. E aí esse cardápio ele funcionou com 2 aulas padronizadas entre os professores, que foram a primeira, né, a sondagem, e a aula final. Então, a segunda e a terceira aula podia ser escolhida conforme preferência. E aí, exemplificando a sequência, ela ficou dessa forma, foi passada para os professores no formato de PDF. E aí, nesse exemplo, que seria a primeira aula, poderia ser escolhido 2 formas de fazer uma discussão no formato de roda de conversa, que seriam ou as palavras cruzadas ou a nuvem de palavras, conforme os alunos fossem sugerindo os termos, né? E aí, destacado nesses quadrinhos, estão as explicações das ferramentas online e os links de acesso, além também de ter nessa sequência um passo a passo para o professor conduzir essas aulas. Aí, essas imagens demonstram os formulários que foram criados por eles, né? Aqui é um slide retirado do relatório final feito nas escolas sobre educação e risco de desastres, e ao lado uma maquete mostrando um trabalho feito por um aluno, né, sobre os desastres socioambientais locais. Para finalizar,
os professores me passaram como foi essa experiência para eles e os possíveis pontos de melhoria. Então, eles destacaram que o maior engajamento dos alunos foi notório, né, esse melhor engajamento. Eles sentiram também a necessidade de adaptar, como foi no caso do uso dos formulários e a realização de parceria entre os professores da mesma escola, e também perceberam um benefício quanto ao uso de atividades mais lúdicas e práticas. Agora, quanto aos alunos, eles gostaram da atividade, demonstraram interesse. Eu pude perceber, inclusive, numa aula que fui convidada para assistir, de uma dessas escolas, né, em que eles perguntaram bastante, identificaram rios, áreas de risco da região, então foi bem legal. Em outras escolas, os alunos apontaram que ser uma atividade mais extensa, e a professora, inclusive, comentou que ela fez de forma condensada em uma aula só, então acho que foi mais por isso. No entanto, ela falou que aplicaria novamente de forma presencial quando fosse possível. Aí aqui eu trouxe um depoimento de como foi para eles essa participação no projeto. Aí eu vou ler aqui rapidinho, de uma professora. Me senti estimulada pela contribuição dos professores com a ciência, saber que tem alguém se preocupando em criar um conteúdo, um material do ensino médio e fundamental, que às vezes parece estar distante da ciência, da universidade e das organizações de pesquisa, foi muito positivo. Foi muito positiva essa aproximação. Além de que esse projeto move os professores a buscar entender e refletir como estão sendo as aulas, o que pode melhorar, e também ajuda a gente a pensar no que sugerir ou estimular realmente esse questionamento com a atividade que vai ser proposta. Achei legal também a parte de conhecer os trabalhos desenvolvidos em outras escolas. Então, dessa maneira, pode-se perceber a importância da sequência didática para o processo de aprendizagem, já que essa dinâmica foi desenvolvida a partir da participação dos professores e também buscando colocar os estudantes como protagonistas do seu próprio conhecimento, instigando seu senso crítico e a capacidade de relacionar esses temas propostos. Já as oportunidades e as limitações da pesquisa colaborativa seriam, nos próximos trabalhos, levantar as principais dúvidas sobre o tema de mudanças climáticas, tanto dos professores quanto dos estudantes também, relacionar mais o tema com as disciplinas que eles já possuem, né? Trabalhar Alexia, só encerrar, por favor, tá? Ah, tá bom, professor, o tempo eu tô acabando. A limitação que a gente teve foi a incerteza sobre a retomada das aulas presenciais. Então, para fechar, foi bem importante para mim, né, ter essa experiência desse projeto. Essas são as referências. E eu gostaria de agradecer também o Senadem pela oportunidade, ao CNPq pela bolsa cedida, agradecer as minhas orientadoras pela parceria e agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Ok, eu vou pedir, obrigada, Alexia, eu vou pedir aos alunos para cuidarem bem do tempo, para a gente não ter atrasos, porque são muitas pessoas para apresentar, tá bem? Eu dei 1 minuto a mais para a Alexia, então eu consigo dar 1 minuto a mais para os outros alunos, mas vamos tomar cuidado com o tempo, e principalmente quando eu avisar que o tempo está acabando ou que o tempo acabou, eu peço que realmente encerrem, tá? Para a gente conseguir manter o tempo. Perguntas para a Alexia? Alexia, você consegue clicar para parar a transmissão, para parar a apresentação? Isso, obrigada. Aqui, achei. Só para eu conseguir enxergar aqui o pessoal. Dos avaliadores, quem estiver na sala de transmissão pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. Oi, eu não tenho pergunta, eu queria só parabenizar, achei a apresentação muito legal e os slides super bonitos, super bem organizados. Fica só meu parabéns. Muito obrigada. Mais alguma pergunta para a Alexia?
pelo bate-papo ou pela transmissão. Pelo bate-papo, a gente espera um pouquinho, porque tem um tempo de atraso na transmissão por lá e aqui. Então, eu até aconselho o pessoal, quem estiver acompanhando pelo YouTube, eu aconselho que já coloque a pergunta antes de acabar a apresentação do aluno, para a gente conseguir cobrir esse pequeno tempinho de atraso. Oi, Lu, eu tenho uma pergunta para a Alexia. Pode falar, Tulis. Alexia, parabéns, né, pela apresentação, pela pesquisa, e aí eu queria saber qual a sua dificuldade com essa temática. Obrigada. Bom, a minha dificuldade foi entender a relação entre os dois temas e conseguir passar para os professores o que seria importante ter uma sequência. O que seria importante. Por isso que a gente primeiramente fez toda uma seleção dos projetos da campanha Aprender para Prevenir anteriormente, para poder passar uma base para eles e para eu também entender como que funciona, né, a sequência didática, entender os conceitos, fazer essa fundamentação teórica sobre pesquisa e ação. E foi mais isso. Ok, parabéns. Obrigada. Então, obrigada, Alexia, pela apresentação. Eu vou passar para a próxima apresentação, que é da Ana Luísa Figueiredo. Consegue nos ouvir bem, Ana Luísa? Bom dia. Oi, bom dia. Vocês estão me escutando? Sim. Deixa eu ver, foi o vídeo, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Tá bem. Vocês estão conseguindo enxergar? Está carregando. Vamos esperar um pouquinho. Isso, tudo certo. Tá bom. Então, gostaria de primeiro, né, falar bom dia, agradecer a presença de todos. Eu sou Ana Luísa, eu faço Geografia na Universidade Federal de Viçosa e queria agradecer também o Semadem, né, por essa oportunidade e também a Daniela e a Ana Paula que me orientaram na realização dessa pesquisa. Então, a nossa pesquisa que a gente está realizando é sobre os registros de impactos e estimativa do Índice Integrado de Seca, o IIS, para avaliação de impactos socioeconômicos da seca no semiárido do Piauí. Só arrastar aqui um pouquinho para o lado. Tá. Bom, então, o que nos motivou, né, a fazer essa pesquisa foi o fato da seca no semiárido brasileiro ser um desastre natural que impacta gravemente a sociedade, gerando abalos, perdas nos âmbitos sociais, econômicos, político e ambiental. Então, nessa questão de desastres, né, a gente tem metodologias e plataformas, né, desastres assim, de uma forma geral, que são metodologias que, através de banco de dados, a gente consegue ver, né, qual que é a relevância, né, compreender esses eventos. Então, a gente consegue identificar aspectos de vulnerabilidade e redução de risco e políticas públicas, né? Então, a gente acaba conseguindo desenvolver esses tipos de avaliação e monitoramento, né? Então, nesse sentido, essa pesquisa, ela foi desenvolvida através de uma construção de banco de dados de registro de impactos socioeconômicos e também, além disso, né, também a gente trabalhou com o Índice Integrado de Seca, que é a combinação, né, entre os dados para monitoramento e avaliação da intensidade da seca. Então, tudo isso na região semiárida do Piauí. O objetivo geral da nossa pesquisa, então, foi aprimorar, né, o desenvolvimento da metodologia de avaliação de impactos socioeconômicos nos municípios do semiárido do Piauí, que são 53 municípios ao total. E os nossos objetivos específicos é compreender a importância das atividades de monitoramento na redução dos riscos de desastres associados à seca, a elaboração de um banco de dados de impactos socioeconômicos da seca e identificar os municípios onde a seca tem sido mais frequente e relacionar com os registros de impactos. Bom, na metodologia, a princípio, a gente ia trabalhar com o Desinventar, né, que é o Disaster Inventory Database. Mas, devido à migração dessa plataforma para outro servidor,
a gente não conseguiu trabalhar, né, por ainda estar num processo de adaptação, então a gente acabou trabalhando com o Excel para a construção do banco de dados. E esses dados a gente conseguiu, a gente obteve esses dados através de formulários de registros. Então a gente trabalhou com os AVADANs, que são os formulários de avaliação de danos, os FIDs, que são os formulários de informação de desastres, o S2ID, que é o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Então, os dados, esses formulários são referentes aos desastres de estiagem e seca no período de 2006 a 2020, que foi a nossa série temporal. E, além disso, a gente também trabalhou com o Índice Integrado de Seca, né, o IIS, que consiste na combinação entre o SPI, que é o Índice de Precipitação Padronizado, o VHI, que é o Índice de Saúde Vegetal, o VSWI, que é o Índice de Suprimento de Água para a Vegetação, e a umidade do solo. Então, através da combinação, né, do cálculo desses dados, a gente obtém o Índice Integrado de Seca, que é a avaliação da intensidade da seca. Aqui tem o mapa de localização dos municípios da área de estudo, que estão aqui destacados na cor mais clara. Então, são 53 municípios. E aqui a gente tem os resultados esperados, né, dos dados que a gente está trabalhando. Aqui nesse gráfico, a gente tem os 9 municípios que mais registraram ocorrência no período de 2006 e 2020. Aí é um gráfico de índice integrado de seca. Aqui do ladinho a gente tem as intensidades da seca. E no gráfico a gente pode perceber que os anos que mais apresentaram uma seca intensa foi de 2002 a 2016, e que 2017 começou a melhorar um pouquinho. Mas principalmente 2012 a 2016. Então aqui são os 9 municípios, né, que apresentaram mais registros. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a quantidade de pessoas afetadas, né, pela seca nesse período de 2006 e 2020. A gente teve um pouco de dificuldade de trabalhar com esses dados, né, com os formulários, pelo fato de ter alguns anos que não tem muita disponibilidade de informações. Então, todos os dados que a gente está mostrando aqui são uma estimativa. Aqui, então, população afetada. E no total desse período, a gente obteve 2.278.060 pessoas afetadas pela seca. Aqui tem alguns gráficos sobre as culturas afetadas, né, nesses municípios. Então, de acordo com a disponibilidade de informação, a gente tem de 2006 até 2012, a partir de 2013 a gente não conseguiu essas informações sobre as culturas afetadas, mas a gente pode perceber que predominantemente foi feijão e milho que mais apareceram em registros, né? Aqui 2006, 2007. Aqui 2008 também, feijão e milho. 2009, feijão e milho também. 2010 a gente tem feijão e milho, o arroz também tem uma porcentagem significativa. 2011, novamente, feijão e milho, todos os municípios apresentaram registros. E aqui 2012, também o feijão, o milho com 86% e o arroz 62%. Aqui nos prejuízos totais, então, né, da agricultura, que foi o setor mais afetado, né, pela seca nesse período. Novamente, que os anos de 2013, 2014 e 2015 foram os anos que a gente mais teve dificuldade de encontrar informação, então, né, novamente, são dados que são uma estimativa. E o valor total do prejuízo na agricultura nesse período foi de R$1.976.838.000. Todos esses valores que eu estou mostrando, eles já são valores atualizados para 2021. Aqui a gente tem o gráfico dos prejuízos totais. Aí dentro desses prejuízos totais envolve todos os setores da economia, como agricultura, pecuária, saúde, educação, serviços. Aí, então, aqui tem de 2006 a 2020, né? E o valor total, né, dos prejuízos decorrentes à seca nesse período foi de R$5.986.228.963. E aqui a gente trabalhou com o PIB também, então a gente montou esses gráficos do PIB da agropecuária. Então a gente pode perceber, né, a agropecuária por ser o setor mais afetado. Então, a gente pode perceber que sempre quando há um aumento no prejuízo da agropecuária, há uma diminuição no PIB do município, né? Evidenciando como esse setor econômico, o prejuízo nesse setor econômico prejudica a economia do município. Então, aqui a gente selecionou os 9 municípios que mais apresentaram registros, igual no gráfico do IES anteriormente.
Então, as conclusões que a gente teve até agora da pesquisa é que a análise do índice integral de seca aponta que o período de seca mais intenso ocorreu nos anos de 2012 e 2016. Isso a gente pode perceber através dos gráficos de prejuízo, mesmo os anos de 2013, 2014 e 2015, não tendo tanta informação disponível, a gente pode ver que o ano de 2012 e 2016 são os anos que mais apresentam prejuízos, né, que são de valores significativos. As informações dos AVADAs e FIDs, elas mostraram-se úteis para análise dos impactos socioeconômicos, para a construção, né, do banco de dados, principalmente dos anos iniciais. O principal setor econômico afetado foi a agricultura, principalmente as culturas de feijão e milho, que quase todos os municípios apresentaram registros, né, de impacto. E uma desvantagem da pesquisa, né, desse processo de construção de banco de dados, foi a questão do S2ID pela falta em disponibilidade de dados mesmo. Isso pode acabar interferindo em alguns resultados, mas a gente pode recorrer a outras fontes oficiais para tentar amenizar esse problema. E é isso, obrigada. Obrigada, Ana Luísa. Parabéns pela apresentação. Temos perguntas para Ana Luísa? Enquanto a gente espera as perguntas do chat, eu queria colocar uma pergunta, Ana Luísa, com relação ao banco de dados, que faltam ainda muitos dados, né? Do que é preenchido no FID, e como você pensa que esses dados poderiam ser melhorados? Que recomendações você daria para melhorar esse banco de dados? Então, a princípio, a gente vai procurar, agora no restante desse período da construção da pesquisa, em fontes oficiais, como IBGE, outros institutos, né, que possam oferecer esse tipo de dado, porque pelos formulários mesmo, a gente tem muita pouca informação, ou às vezes é uma informação que está meio confusa, às vezes por ser várias pessoas que preenchem os formulários, às vezes pode ter algum erro. Então, procurar em fontes oficiais, como institutos mesmo de monitoramento, por exemplo, o IMET, o INPE, IBGE, essas fontes. Não, mas eu pergunto, por exemplo, o FID é preenchido por agentes de defesa civil, geralmente, né? Uhum. Eles poderiam agregar mais informação nesse formulário que eles preenchem, que te ajudaria depois nas suas análises? Sim. Não, sim, com certeza. Até mesmo porque o formulário mesmo, ele é bem completo na questão de opções para você preencher, mas muitas vezes não existe preenchido, né? Por exemplo, a saúde, educação, outros serviços que provavelmente são afetados não são preenchidos. Eles acabam preenchendo mais setores como a agropecuária mesmo e abastecimento de água. Então, os outros setores acabam sendo deixados de lado. Então, a gente não tem muita informação. Mais perguntas para a Ana Luísa? Leonardo. Oi, Fabiane, pode ir primeiro. Eu queria aproveitar só no mesmo sentido que a Luciana fez a pergunta dos dados, com relação aos dados para o cálculo do SPI mesmo. Qual seria a base de dados que você usou e qual o critério para usar essas bases de dados? E aí calha a mesma dúvida, né? Se forem dados de satélite, provavelmente não tem falhas, mas do contrário, como se procedeu pensando no sentido de eventuais falhas? Então, os dados do IIS, eles são feitos, né, através de sensoramento remoto por satélite e também de cálculos de déficit hídrico. Então, por satélite, essa parte do satélite não é muito difícil ter erro, né? Então, a gente já pegou essa tabela, a Ana que trabalha com essa parte, ela disponibilizou os dados para a gente, então, foi a partir disso que a gente montou, né, os nossos gráficos. Nós temos, pela ordem agora, mais uma pergunta do Leonardo, depois do Ian, do Marcelo Zeri, e aí nós passamos para a próxima apresentação, ok? Então, Leonardo. Oi, Ana. Parabéns pela apresentação. Eu gostei de ver números, né, coisas absolutas, assim,
Mas aí eu provoco você para depois pensar em como colocar alguma coisa relativa também. Tá, esse valor, ele representa o quanto no total de impactos? O que eu sei é que o grande setor impactado é a habitação. Depois é onde eu trabalho, que é infraestrutura, principalmente transporte. Só de mencionar secas entraria onde nesse bolo? Tá? Fica como sugestão. Tá bom, obrigada. O Ian pergunta se há alguma relação da dinâmica socioambiental da área de estudo que influenciou o período de seca sinalizado. Pode repetir, por favor? Se há alguma relação da dinâmica socioambiental da área de estudo que influenciou o período de seca sinalizado. Ah, sim. Então, a nossa área de estudo, ela foi escolhida justamente por ser ali uma parte do semiárido, onde já foram registradas, né, as secas mais intensas. Então, acabou sendo escolhida por esse motivo. É isso mesmo a pergunta? Acho que sim. Ian, se quiser complementar aqui no bate-papo, eu reproduzo aqui, ok? E o Marcelo Zeri pergunta se foram usados dados de produtividade agrícola. Não, na verdade, assim, a gente trabalhou com os dados de toneladas que foram perdidos, de quantidade, do valor e e as culturas, assim, mas da produção mesmo não, foram mais esses dados mais não muito detalhado, né? Tá, o Ian disse que era isso mesmo a pergunta dele. Então, eu vou pedir para você parar de compartilhar sua tela. E a próxima apresentação é da Bárbara Barbosa. Consegue nos ouvir, Bárbara? Consigo sim, bom dia. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Deixa eu fazer tudo sim, deixa eu fazer aqui o compartilhamento, vocês me confirmam. Gente, só um momento que eu não sei se eu consigo parar de compartilhar aqui. Consegui. Deu certo. Está carregando, Bárbara. Carregando, né? Isso, já conseguimos ver. Já? Pode começar. Aí deixa eu aumentar a tela aqui. Tá. Pronto, tá tudo ok, né? Aí, já para vocês. Sim, bom dia. Eu sou a Bárbara, bolsista, e meu orientador é o professor Túlio e o professor doutor Fabrício Listo, da UFPE também. O título do meu trabalho consiste em mapeamento técnico e participativo das áreas de risco a escorregamentos no município do Crato. Como introdução do trabalho, nós levamos em consideração que os processos de escorregamentos, eles são primariamente naturais, isso daqui é a borda oriental da Chapada do Araripe, porém ele pode ser intensificado pela ação antrópica das pessoas. No cumprimento da Lei 12.608, os mapeamentos técnicos e participativos, eles tendem a ajudar nesse processo de mitigação do risco. E o mapeamento participativo ele vem para integrar essa comunidade ao ser pesquisador, ao ser técnico desse mapeamento, para que essa comunidade ela venha criar uma sensibilidade acerca dos mapeamentos participativos e técnicos. O recorte da área de estudo
justifica-se pelo históricos de recorrentes deslizamentos que acontecem no setor do seminário, além da vulnerabilidade social e das obras de mitigação por parte do poder público que vem acontecendo. O objetivo geral consiste na realização do mapeamento e a integração desse resultado entre o mapeamento técnico e participativo. Desculpa, aqui passou. Os específicos seria elaborar essa cartografia, os mapeamentos, os escorregamentos da região e promover a interação do conhecimento comunitário e o conhecimento do pesquisador, além de sensibilizar essa população ao eminente risco ao qual elas estão expostas. Dessa maneira, a área de estudo ela é de aproximadamente 0,08 km² e consiste nesse setor do seminário. Aqui eu acho que vocês conseguem enxergar a obra de retaludamento que foi realizada. Especificamente, ela foi realizada para os processos de erosão. Só que com o decorrer da pesquisa, quando a gente realizou esse mapeamento da parte técnica, a gente conseguiu perceber que na área de transição entre a obra de retaludamento e a que não existia, havia cicatrizes e feições de escorregamentos pretéritos. Os materiais e métodos, para a elaboração dos materiais cartográficos, foi a partir do software ArcGIS. A gente fez a identificação dos setores utilizando imagens de satélite, mapas de hipossometria, declividade e curvatura, e esses mapas foram gerados a partir do modelo digital do terreno à luz pulsar, com resolução de 12,5 metros, numa escala de 1:50.000. E a construção da ficha dos mapeamentos técnicos e participativos foi elaborado através dos trabalhos do IPT Araújo, Ferreira e Pereira, que é o mais recente. Em relação aos resultados, para a composição desse mapeamento técnico, a gente teve os mapas de hipossometria e declividade, e podemos perceber que esse processo de cicatrizes, de escorregamentos, eles ocorrem na menor declividade, contrariando algumas recomendações. Outro destaque que podemos fazer também é que, segundo a Lei Lerman, a declividade entre 9 e 16,7 graus pode ser ocupada mediante a emissão de laudos técnicos e tudo isso. Porém, a gente encontra essa obra de retaludamento na intermediária declividade. E os processos também. Aqui a curvatura ela vai variar, porém a maior parte da área de estudo ela está nessa curvatura retilínea, e a orientação de encosta ela está voltada para o setor leste. A gente pode destacar aqui os processos atmosféricos, a atuação atmosférica, que é a atuação dos ventos alísios de leste. A gente tem a atuação também da ZECIT, que apesar do crato estar localizado ao semiárido, ele é uma região de barlavento subúmido. Então, é um destaque da nossa pesquisa, a gente trazer processos de escorregamentos que notoriamente são acontecem em maior escala nas regiões úmidas, eles estarem acontecendo nas regiões subúmidas também. Então, aqui foi a realização do mapa técnico. Quando o IPT ele destaca a ficha, ele vem falando que as regiões que estão com obras, elas devem ser consideradas no máximo até nível de risco 2. Por mais que aqui a gente já viu nos mapas anteriores que existe uma declividade relativamente elevada, porém existe uma obra aqui. Essa obra ela foi entregue em 2015, e como a gente vai destacar posteriormente no próximo slide, vamos ver aqui, a gente consegue perceber que logo nessa região de transição
existem processos de escorregamentos que foi destacado pelo governo do estado que a obra seria continuada. Então, a gente está, mais uma vez, colocando essa importância dessa concretização, né, que ela venha terminar, porque a gente consegue perceber a importância dela. Voltando para o slide deixa eu passar aqui, do mapeamento técnico, a gente vê que a maior parte da área ela consiste em um risco de R3, que é um risco alto. Deixa eu passar, já falei dos aspectos físicos. E aqui foi o mapa de setores. Para a realização dessa ficha, para a aplicação da ficha de mapeamento participativo, é necessário o mapa de setores, para que a gente saiba onde iremos aplicar. E a aplicação do mapa de setores, a realização dele, ele tem que respeitar os arruamentos e as condições topográficas da região. Um destaque que a gente vai colocar agora é que nós não conseguimos aplicar essa ficha técnica, essa ficha participativa, justamente pelo fato da pandemia, que a gente planejava aplicar no período de maio. Porém, mediante a pandemia, que foi o período que no Ceará estava com maior agravamento, nós não conseguimos fazer essa aplicação. Porém, nós planejamos toda a parte de setores, só falta realmente essa aplicação que a gente se comprometeu a realizá-la posteriormente. Então, foram identificados 6 setores de risco que espera-se aplicação. Isso é a adaptação de Pereira 2018 da ficha de mapeamento, e uma das partes que a gente fez a adaptação foi em relação a esse questionário, que no geral, ele vai fazendo o original, ele vai fazendo vários, se você tem certeza, não, sim ou não. Então, a gente deixou ele mais diretivo, porque eu tive a oportunidade de aplicar essa ficha, porém, em outro contexto, em outra cidade, e a gente percebeu que as pessoas tinham uma certa dificuldade de dizer sim ou não, ou talvez. Então, eu deixei ela mais diretiva para a realização no prato. Então, as considerações finais é que, no mapa de altitude, 8,5% da FD encontra-se nos parâmetros 3,26 e 4,16, e a maior declividade refere-se a 13,8% da área de estudo. Então, é uma declividade elevada que, mais uma vez, vem trazendo a necessidade dessas obras. Em relação à área de estudo da curvatura, 18% encontra-se no setor côncavo, que é a infiltração. A litologia é composta por arenitos de fácil fragmentação, como eu já citei, ela está próxima a essa região de transição da Chapada do Araripe, então ela vem com essa litologia da Missão Velha, que é composta por arenitos bastante friáveis, e o mapeamento técnico foi possível constar que mais de 50% da área de estudo encontra-se em grau de risco R3 e R4, e a ficha de mapeamento participativo ela foi adaptada. Então, aqui está a bibliografia de base, e eu gostaria de agradecer ao CEMADEM pela concessão da bolsa, ao CNPq e aos meus orientadores que permitiram a realização desse trabalho. Então, dessa forma, muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Obrigada, Bárbara, parabéns pela apresentação. Obrigada por manter o tempo da apresentação. E perguntas abertas para a Bárbara, tanto pelo bate-papo do YouTube quanto pelo Zoom. Oi, eu tenho uma questão. Parabéns, Bárbara, pela tua apresentação, pelo teu trabalho. Só uma curiosidade, o MDT que tu utilizou, qual é a fonte dele? A Luz Pausar. Ah, tá. A resolução é 12,5 metros. Ah, sim. Legal. Tá bom. Obrigada. Nada. Depois,
Vejam no chat também, pessoal, todos têm vários elogios para todos os alunos. Então, a apresentação vai ficar gravada também. Então, alguma pessoa que vocês gostariam que assistisse, que não pôde assistir ao vivo, pode assistir depois. E vocês também podem olhar lá no bate-papo depois, todos os elogios para as apresentações de vocês. Mais alguma pergunta para a Bárbara? Tá, tem uma pergunta da Lilian Teixeira. Os processos de escorregamentos são mais comuns nas regiões úmidas, mas por que eles estão presentes também no semiárido? E como vocês identificaram isso? Ah, sim. Eu acho que o maior destaque do nosso trabalho, né, da nossa pesquisa é em relação a isso. Justamente por ele estar a Barlavento, na borda oriental da Chapada do Araripe. Ele tem uma umidade privilegiada, é um setor que está numa umidade privilegiada em áreas friáveis. Então, por mais que a gente esteja numa condição de semiárido, a gente tem essas condições atmosféricas que vêm a interferir, e litológicas também, a privilegiar esses processos de escorregamento. Muito bom, Bárbara. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que você pode, por favor, então, Bárbara, clicar no botão de parar de compartilhar. Isso. Pronto. E eu vou passar, então, para a próxima apresentação. A próxima apresentação é muito especial, porque são 3 alunos que participaram de forma voluntária. O programa tem uma cota de 10 bolsas, então a gente não consegue mais que isso no momento, e eram alunos que queriam participar e que aceitaram participar de forma voluntária, sob orientação da doutora Liana Anderson. Então, são pessoas que a gente acolhe também com muito carinho, muita alegria. Então, bem-vindos, são o Lucas, a Clara e a Daniela, eles vão ser representados pelo Lucas. Então, bem-vindo, Lucas, e já passo a palavra para você. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade que você deu para a gente. E obrigado, Liana, obrigado, João. E vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Aparecendo tudo ok para vocês? Sim, tudo certo. Bem, o nosso trabalho ele é intitulado A Dinâmica do Fogo do Parque Estadual do Jalapão, Tocantins, Brasil. O grupo é composto por eu, Lucas Elias, e a Daniela Silva, que nós dois cursamos Ciências Biológicas, e a Clara, amiga nossa, ela cursa Geografia, e ambos estamos representando a Universidade Federal do Tocantins, sob a orientação da Liana e com a orientação do João. Bem, o fogo, né, ele tem mudado as savanas há cerca de 10 milhões de anos, causando a expansão, renovação e atuando também como filtro ambiental desse ecossistema. E essa relação, né, de milhões de anos tornou a vegetação desse ambiente de savana propensas a receberem queimadas. Na América do Sul, a savana ela recebe o nome de cerrado, e o cerrado ele é o segundo maior domínio brasileiro, o bioma está caindo em desuso, então agora é domínio. É o segundo maior domínio brasileiro, estando presente em 16 estados e mais o Distrito Federal. No entanto, o cerrado, né, ele vem sofrendo constantes alterações causadas pelo homem, alterações antrópicas, e como resultado dessas alterações antrópicas, né, tem aumentado a frequência dos incêndios, né? E compreender os impactos causados pelo fogo é fundamental para qualquer unidade de conservação, para assim evitar possíveis desastres, né, grandes desastres. No entanto, o controle do fogo, né, ele depende do investimento do Estado brasileiro, juntamente com ações conjuntas da sociedade, né, pondo em prática ações de preservação da biodiversidade antes do período de estiagem.
Aqui nessa figura aqui, né, é uma foto recente aqui de 2021, mostrando que a vegetação, né, do PEG após o incêndio. Aí. Tá travando um pouco aqui. Bem, como objetivo geral do nosso projeto, a gente vai realizar uma análise comparativa entre o regime de fogo e de chuva e de fogo no Parque Estadual do Jalapão entre os anos de 2003 a 2018. E também realizar um diagnóstico das metodologias utilizadas para o manejo do fogo no parque. O objetivo específico 1, a gente vai caracterizar o regime de chuva. O específico 2, vamos caracterizar o regime de fogo. E o objetivo específico 3 é realizar um diagnóstico, né, sobre os métodos utilizados na gestão do parque, né, no que se diz em respeito a monitoramento, combate e prevenção aos focos de incêndio. Bem, área de estudo. O PEG ele está localizado na região leste do Tocantins, localizado no município de Mateiros, e o Parque Estadual do Jalapão ele foi criado no ano de 2001 e faz parte de um mosaico de unidades de conservação, sendo considerada a maior área de cerrado remanescente do Brasil. No entanto, devido à falta de investimentos, né, por parte do governo e falta de recursos tecnológicos, a principal ferramenta utilizada para o manejo do fogo é o fogo em si, fogo usado para o manejo do fogo. Aqui no mapa mostra a área de estudo, né, a região aqui leste do Tocantins, o parque, destaca aqui. E aqui a vegetação do parque, né, como a gente pode ver, tem bastantes gramíneas, né, que é uma região de vereda. E aqui embaixo, na figura B, é uma sempre-viva, né, que é um dos símbolos do parque. Bem, os dados pluviométricos, né? Para a condução do nosso trabalho, a gente baixou os dados pluviométricos e dados de incêndio, onde os dados pluviométricos foram baixados do portal Hidroeb, vinculado à Agência Nacional de Águas, e a gente utilizou como os parâmetros total de milímetros por mês, máxima de milímetros por dia e número de chuvas. Para caracterizar o regime de focos de incêndios, a gente baixou dados do BD Queimadas, que é uma plataforma vinculada ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Utilizamos o satélite Aqua no período de 2003 a 2018, e os dados utilizados foram focos de calor mensais e anuais. Para realizar o diagnóstico sobre as ferramentas utilizadas no parque, elaboramos um formulário, né, pelo Google Forms, intitulado A Dinâmica do Fogo no Parque Estadual do Jalapão, onde estruturamos 23 perguntas divididas em 3 seções: monitoramento, combate e prevenção. E enviamos a órgãos como Bombeiro, IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente e o Instituto Natureza do Tocantins, que é o Naturatins. Bem, para caracterizar o regime de chuva, né, vemos que há 2 estações bem definidas no parque, né? Uma estação chuvosa, que vai de outubro a maio, e uma estação seca, que vai de junho a setembro, onde a estação seca ela é caracterizada por uma precipitação mensal abaixo dos 20 milímetros de chuva. Então, a partir daí, né, não há mais cerca de 20 milímetros de chuva, então inicia-se a seca nesse local. E como padrão anual de chuvas, podemos destacar o ano de 2009, onde no ano de 2009 foi o ano que mais houve precipitação, né? Houve cerca de 630 milímetros de chuva. E, posteriormente, ao ano de 2009, vemos que há um declínio, né, no padrão de chuvas no parque, né? Para caracterizar o regime de fogo, né, vemos que após iniciar o período de seca, né, que é o de maio a setembro, há um elevado número de focos mensais, né? Esse gráfico aqui mostra isso, é o padrão da relação de chuvas média mensal com padrão médio de mensal de focos. Onde vemos que o número de focos, ele posteriormente, né, quando acaba o período de chuva, ele começa a se elevar, né? Então há uma relação entre o período de chuvas e o fogo, onde quando acaba o período chuvoso, aumenta, né, a quantidade, o número de focos de incêndio. Onde
há um ápice no mês de setembro, né, que é o mês que mais há focos de incêndio, chegando a zero no mês de dezembro, né? Não há nenhum registro de foco nesse período estudado para o mês de dezembro. Em dezembro, há uma precipitação média, né, de mais ou menos 57, 60 milímetros de chuva. Bem, para a caracterização do regime de fogo interanual, né, podemos ver que o ano de 2009 foi o ano que mais houve chuva, né, como eu destaquei anteriormente. Mas, posteriormente, no ano de 2010, foi o ano que mais houve queimadas. Isso se deve, né, ao acúmulo de biomassa. Por quê? Porque no ano de 2009, como houve esse intenso volume de chuva, né, intenso volume de precipitação, né, e posteriormente, né, a vegetação se desenvolveu, então, né, tendo mais combustível para ser queimado. Então, o ano de 2010 ele é caracterizado como o ano que mais pegou fogo no Parque Estadual do Jalapão, e posteriormente a isso, um regime bianual, que a cada 2 anos há uma intensa queimada nessa região, né? Isso se dá também por um artigo de Smith, né, 2011, onde ela fala que os moradores, né, e a gestão ali do parque, a cada 2 anos, né, eles queimam a biomassa, eles queimam a vegetação a fim de diminuir a biomassa. Geralmente, um ano chove bastante, no outro ano nem tanto, e assim a biomassa, né, vai tendo um maior acúmulo de biomassa e combustível a ser queimado. Bem, e o diagnóstico, né, os métodos utilizados para a prevenção do combate ao fogo de incêndio, focos de incêndio no parque, o principal órgão apontado, né, por realizar a atividade de monitoramento, combate e prevenção foi o Naturatins, né, o Instituto Natureza do Tocantins, que é o órgão que gere o parque. E esse órgão ele realiza, né, como atividade de prevenção, atividade de educação ambiental, manejo integrado do fogo, capacita moradores, faz sensibilização com os turistas, realiza fiscalizações, confecções e distribui cartazes e placas informativas. Para o monitoramento, né, apesar do parque ele possuir uma limitação tecnológica, o parque ele dispõe de pessoas treinadas, né, e possui ferramentas para o combate do fogo, tendo considerado de maneira satisfatória. E grande parte do monitoramento se dá por parte dos moradores. Os moradores têm um contato muito forte, né, com o pessoal do Naturatins. Eles ligam, né, e mandam mensagens através de WhatsApp para denunciar, informando que em tal lugar está queimando, e o Naturatins rapidamente ele atende essa demanda e vai lá ver o que está acontecendo no parque. E no combate, né, a linha de frente principal são os brigadistas, e eles são contratados, de acordo com o formulário, são contratados anualmente, né, e são treinados especificamente para o combate de incêndios. E também o combate de incêndio ele é seguido por voluntários, gestores e moradores do parque. O parque, como ele está no município de Mateiros, então há pessoas morando ali dentro do parque. É igual a outras unidades de conservação em que não se pode morar, né, na unidade de conservação. Bem, e como a conclusão do nosso trabalho, né, conclusões e reflexões, vemos que o fogo está intimamente ligado, né, com o regime sazonal de chuvas do parque. E em 2009 foi o ano que mais houve precipitação de chuva, e depois disso a frequência de incêndios aumentou e o volume de precipitação diminuiu, ou seja, houve uma diferença, né, nas estações chuvosas ali. O regime de fogo, né? Os dados de satélite ele confirma a intensificação bianual, né, do fogo, reforçando o artigo de Smith 2011, onde ela fala, né, que os moradores queimam a cada 2 anos para diminuir o combustível, né, presente na vegetação. E vemos que mesmo em áreas protegidas, né, no cerrado, o fogo ele é um elemento importante naquele local. Portanto, a política de fogo zero não se aplica. Não se aplica por quê? Porque a vegetação do cerrado ela já é comum ocorrer incêndios nessa vegetação. Então, a vegetação ela evoluiu com fogo. Ela não pode parar agora de simplesmente pegar fogo do nada. Te peço para encerrando, tá? Sim, sim.
O PED ele possui infraestruturas e profissionais adequados, e apesar de possuir essas ferramentas adequadas para o controle do fogo, no ano de 2019 houve um grande incêndio no PED, e isso possivelmente pode ter sido por atraso na contratação dos brigadistas nesse ano. E só concluindo aqui, eu queria agradecer a CEMADEM, né, agradecer a Liana, todo o apoio que ela tem dado para a gente, e esse é o nosso contato. Obrigado. Obrigada, Lucas. Parabéns pela apresentação. Parabéns também, Clara e Daniele, pelo trabalho. E aberto para perguntas para o Lucas, ou pelo bate-papo do YouTube, ou também pela sala de transmissão no Zoom. Luciana, eu teria uma dúvida, Lucas, mas no sentido assim, com essa sua experiência no trabalho que vocês desenvolveram, quais que são as maiores perspectivas, dentro da sua visão, quais que são as maiores dificuldades na gestão de risco, impactos de queimadas, tanto no sentido de previsão de queimadas e também no controle e combate? Você fala justamente no Parque Estadual do Jalapão ou em outros parques também? Dentro da sua experiência que você teve ali, pode focar totalmente na região que você estudou. Bem, principalmente no Parque Estadual do Jalapão, possui uma grande dificuldade de acesso, né? Onde as estradas possuem muita areia, possui certa dificuldade de locomoção dentro do parque. Então, vejo que esse andar dentro do parque em si é uma dificuldade. No entanto, né, o parque ele recebe constantes denúncias de moradores. Então, essa questão de monitoramento, ela supre a necessidade do parque, né, por parte dos moradores e turistas também, né, que indicam, né, o Naturatins, onde tá pegando fogo, onde há incêndios. O parque, como ele tem esses profissionais habilitados, né, que são os brigadistas, então eles conseguem ali controlar aquele incêndio no parque, não fugindo de controle, os impactos não fugindo de controle do incêndio. Perfeito, obrigada, Lucas. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Tem uma no chat aqui do YouTube, Lu. Da Daniela. Ela diz, você mencionou a dinâmica da queima de biomassa pelos moradores, em média, a cada 2 anos. Com as mudanças climáticas, há alguma tendência de mudança nesse padrão? Bem, há uma mudança, algumas mudanças climáticas alteraram o regime de chuva, né, no parque. Então, alterando esse regime de chuva, eu creio que não haja essa necessidade de queima a cada 2 anos, pois o regime de chuva diminuiu. Se o regime de chuva diminuiu, o acúmulo de biomassa também, ele consequentemente vai diminuir. Certo? Certo. Bom, se não houver mais perguntas, eu vou passar para a próxima apresentação do dia. Aí eu te peço, por favor, Lucas, para parar o compartilhamento. Isso. E daí, na programação, a última apresentação da manhã é a apresentação do William, e nós voltamos à tarde, às 13h30, para fazer a segunda parte das apresentações. Então, já passo agora para o William. Bom dia. Tudo bem, William? Bom dia. Tudo bem? Vocês estão ouvindo tranquilo? Sim. Tá certo, então. Muito obrigado. Você sabe como compartilhar a apresentação no Zoom? Sim. Um minutinho. Vou compartilhar aqui a tela já. Então, já passo para você. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Certo. Vocês estão vendo a tela aqui? Sim. Ok, então. Primeiramente, bom dia.
Meu nome é William Teruya Kimura e sob a orientação da doutora Luciana de Rezende Londe, do CEMADEM, e do doutor Flávio Rurita, da UFABC, vou apresentar o trabalho relacionado à comunicação dos riscos de desastres pelas tecnologias de informação na sociedade digitalizada. Primeiramente, gostaria de recapitular um pouco sobre o conceito de risco. O que é risco? E, bom, risco pode ser definido como a percepção do perigo direcionado para a sociedade. E algumas coisas associadas a desastres, que são associados a aspectos naturais como enchentes, deslizamentos e estiagens, em conjuntos com consequências ambientais, socioeconômicas e sanitárias negativas, podem provocar diversos danos à população vulnerável. Então, diante desses riscos, é importante existir uma forma de comunicação nesse cenário com fins de prevenção para o público geral. Em conjunto com esse conceito de comunicação de riscos, também levantamos um pouco sobre o uso de transformação digital. A transformação digital é uma transformação de processos que podem envolver diversos grupos por meio do uso de ferramentas digitais. Ferramentas digitais definimos como o uso de celulares, tablets, computadores, dispositivos que utilizamos muito hoje no cotidiano. Então, como utilizamos bastante no dia a dia tais equipamentos, então, naturalmente, está existindo um crescimento da transformação digital de forma contínua. Então, por meio de aquisição de serviços convenientes, como, por exemplo, o Google Maps, o Uber, iFood, entre outros aplicativos, eles acabam sendo inseridos de forma muito natural e frequente, principalmente nesse período da pandemia. Então, esse processo de transformação digital, estamos, na verdade, avaliando, uma forma de auxiliar também a passagem de informação complexa de forma mais acessível ao público. Então, levantando o conceito de riscos e de transformação digital, o estudo teve como objetivo compreender o uso de tecnologias de informação na comunicação dos riscos de desastres. O objetivo, para alcançar esse objetivo, realizamos uma análise quantitativa a partir de coleta de dados que foi elaborado por meio de um questionário eletrônico no Google Forms. Ele é dividido em duas etapas, duas sessões. Uma delas é o levantamento de perfil do respondente, e a segunda parte, ela se trata de perguntas que são elaboradas com base na literatura, utilizando de escala Likert 5 pontos. Antes de divulgar o questionário para o público, foi necessário a aprovação do Conselho de Ética, e foi elaborado um resumo de todo o procedimento que foi realizado no relatório apresentado depois. E com a aprovação, foi divulgado em redes sociais como Facebook e em algumas caixas de e-mails, e no total foram coletadas 106 respostas. Essas respostas foram compiladas neste resultado a seguir. As 10 perguntas apresentadas na tabela são as perguntas relacionadas ao levantamento com base na literatura. E é possível destacar 3 perguntas com respostas, e como apresentado aqui e destacado em vermelho. A pergunta 2 se trata sobre: é importante existir um sistema de comunicação que alerta possíveis riscos, como deslizamentos, para a população se prevenir de possíveis danos. E, como podemos perceber, a média é realmente alta. Quando a média é realmente alta, significa que o público estudado tende a concordar com essa afirmação. Então, em contrapartida, na pergunta 3, ela se trata sobre a informação ser muito complexa, as informações divulgadas sobre desastres serem muito complexas, e isso poderia dificultar a compreensão da pessoa. Porém, existe uma média menor do que 3, o que explica que o público tende a discordar sobre essa afirmação. Já a pergunta 9 também, as pessoas tendem a concordar bastante. Ela fala sobre a importância da existência de diversas mídias para comunicação de riscos, por exemplo, a televisão, o computador e celulares. Então, esses 3 foram informações bem destacadas no trabalho. Em relação ao
um outro estudo também, decidimos dividir a partir de uma pergunta de levantamento de perfil para entender melhor um pouco a distribuição das respostas. Então, realizamos uma divisão de agrupamento com base no critério da pergunta se o respondente já presenciou desastres como deslizamento de terras, inundações, secos e estiagens. No caso, ele divide em 2 grupos, sobre quem respondeu sim e sobre quem respondeu não. Essa divisão, a partir dessa divisão, podemos fazer uma análise com base em gráficos de intervalos. Como podemos observar aqui, temos os 2 gráficos e é bem perceptível sobre as perguntas 3, 4 e 10, que elas estão realmente mais baixas em relação às outras perguntas. Principalmente a pergunta 3, que afirma que é muito complicado entender as informações divulgadas sobre desastres e riscos naturais e suas consequências, como comentado anteriormente. Então, percebe-se que os respondentes tendem a discordar e não acreditam que a informação seja tão complexa como imaginávamos. E, além disso, é importante verificar uma das perguntas, tanto a 4 quanto a 10, e eu gostaria de destacar a pergunta 4, que fala sobre existir muita informação dispersa sobre inundações ou deslizamentos, e assim é difícil entender se a informação é verdadeira. Quando a gente compara com o grupo que presenciou desastres, teve uma alta concentração de respostas no índice 4, que significa que concorda parcialmente, porém possui uma concentração significativa no índice 2, que fala que discorda parcialmente. Então, não tem um consenso total sobre as respostas em relação a este grupo. Porém, para quem não presenciou desastres, existe um consenso muito mais forte, observado pela grande maioria dos respondentes concordarem parcialmente com a pergunta apresentada. Então, com base nessas análises, conseguimos fazer algumas considerações sobre os respondentes do questionário não considerarem as informações relacionadas a riscos complexas, porém, existe um consenso maior sobre o público concordar que as informações divulgadas sobre riscos seriam dispersas. Então, com a dispersão de informação, foi considerado também o uso de tecnologias como uma forma de concentrar tais informações e tornar mais acessíveis. Então, existe uma consideração também importante sobre a inserção de elementos tecnológicos com o fim de reforçar essa comunicação e essa transmissão de informação sobre riscos. E, com isso, possibilitando, então, o incentivo em transformação digital dentro desse escopo. A bibliografia que trabalhamos aqui neste trabalho, nessa apresentação, está apresentado a seguir, tem outras bibliografias que utilizamos que estarão apresentadas no relatório. Por fim, eu gostaria de agradecer o apoio do CEMADEM, da UFABC e do CNPq pela oportunidade de eu realizar esse trabalho. Obrigada, William. Temos perguntas? Lembrando que as perguntas podem ser feitas pelo bate-papo do YouTube e também diretamente na sala de transmissão, por quem estiver no Zoom. Eu vou colocando alguns agradecimentos enquanto a gente espera ver se tem alguma pergunta. Eu quero agradecer ao Aloysio Leles de Paula, que tem nos dado um super apoio na transmissão e em toda a parte que fica atrás das câmeras, né, para conseguir fazer com que a transmissão funcione bem e que dê tudo certo. A Roxane Caran, que cuidou de toda a organização desse terceiro seminário, fez contato com todos vocês.
Aos demais membros do comitê do PIBIC-SEMADEM, o Túlio Neri, Leonardo Santos, Márcio Andrade, e também aos avaliadores externos, que são as pessoas que vão escolher os 3 trabalhos para serem premiados no final do dia de hoje. Então, são o Cassiano Bortoloso, a Fabiane Bender, Lidiane Costa, Jerusa Peixoto, Jennifer e Ana Carolina. Muito obrigada pela participação de vocês, por se disponibilizarem a avaliar os trabalhos, e todos os avaliadores são pesquisadores visitantes no SEMADEM, então eles também podem orientar, e aí eles ficam de olho também nos trabalhos que vão aparecendo por aqui no PIBIC. Então, muito obrigada a todos vocês pelo trabalho em equipe para a gente conseguir fazer esse seminário funcionar. Não tendo perguntas, eu vou pedir então para o William, pode parar o compartilhamento, por favor. Não tendo perguntas, nós encerramos agora a primeira parte da manhã, mas lembrando que nós voltamos às 13h30. Na parte da tarde, nós temos ainda a apresentação do Gabriel Brito, Jéssica Dalcol, Josine Santos, Keila Donato, Ian Silva, Vitor Rossac, Cândida Leite, Jefferson Feitosa, e a premiação dos melhores trabalhos ao final do dia. Então, fazemos uma pausa para almoço agora e vejo vocês. Roxane, precisa falar alguma coisa? Seu microfone está fechado.